39. Quando quiserem, é só levantar a mãozinha, tá? O sábio deveria inteligentemente imergir todo o mundo dos objetos em Atman. Isso aqui, Marina, né, dá uma certa continuidade ao que você estava falando. E constantemente contemplar Atman como um céu imaculado. Eu gosto da imagem do céu, que dá uma imagem de vazio, né? E que se a gente consegue, de certa forma, se abster de ficar analisando o céu, você quase que consegue entrar nele, né? Ou ele entrar em você, ou se sentir parte disso, né? Não separado desse céu que a gente olha. Ainda mais quando a gente tem a chance de estar num local mais vazio, em que os nossos sentidos não sejam tão atraídos e chamados, né, por movimentos outros, que você pode entrar, né, sentir entrando. E eu entendo que muitas das descrições que a gente vê nesses textos, seja do gnosticismo, seja do budismo, seja da Vedanta, seja do sufismo, nessas tradições, tentam encontrar imagens que possam nos ajudar a nos aproximarmos daquilo que os grandes mestres conhecem e sabem por sabor, né? Sabem por experiência, por vivência. Enquanto que a gente, ou pelo menos eu, se utiliza de palavras, de verbalização na tentativa de alcançar algo que seja mais próximo disso. Ou da arte, né? Por isso que é tão usada a poesia também nessa busca, nesse caminho. 40. Aquele que alcança o Supremo se desfaz de toda identificação com os objetos, com seus nomes e formas. Ele vive como uma encarnação da infinita consciência e bem-aventurança. Ele se revela Atman, ou ele se expressa Atman, ou ele se mostra Atman. Eu tive dificuldade com a tradução para essa palavra. Em Atman, não há distinção como conhecedor, conhecimento e objeto de conhecimento. Esse tipo de discussão a gente encontra na tradição da yoga, aliás, a gente encontra nas darshanas e encontramos também na tradição budista. O conhecedor, o conhecimento e o objeto de conhecimento. Que para a explicação, e os budistas são muito detalhistas, para uma busca de compreensão mental, se usa todos esses conceitos, mas a ideia é usá-los para entender melhor e largá-los de mão para viver, saber dinamicamente, com dinana, ou gnosticamente, né, com gnoses, o que isso de fato é. Não no discurso, mas na realidade. Devido à sua natureza de Atman, né, de infinita bem-aventurança, Atman, né, não admite distinções em si mesmo. Somente ele brilha por si mesmo. Na tradição gnóstica, tem vários textos que falam isso, mas tem um que eu gosto muito da frase, chama Sofia de Jesus o Cristo, que diz assim, ele, se referindo ao Pai incognoscível, tal, olha para todos os lados e vê a si mesmo em tudo, né? Quer dizer, só há isso. Atman é esse olus do todo, porque ele é a nossa parcela, mas ele não é diferenciável do todo, porque ele é simultaneamente a parcela de Brahman em nós e simultaneamente o próprio Brahman. Por meio da constante meditação em Atman, surge a chama do Atma Bodha,
né? Que uma das traduções é conhecimento de Atman, né? Ou a iluminação de Atman, ou a vivência de Atman, ou a experiência ou experimentação de Atman. É o trazer Atman à luz, né? E isso, Atma Bodha, reduz às cinzas o combustível de avidya. Olha, tá aí, olha, Marina, que fácil. Então, sempre esses mestres ficam dizendo que a gente tem que eliminar a avidya. Pronto, explicou. É a constante meditação em Atman que nos permite conhecer gnosticamente, dinamicamente, vivencialmente Atman, Atma Bodha, e isso reduz as cinzas, acaba com o combustível de avidya. Então, é este o caminho. Atman surge após a destruição de avidya. Surge no sentido de que como ele sempre esteve ali, ele sempre está ali, ele é, mas ele é desvelado com a destruição de avidya. Alberto, no fim de semana, no sábado, falou bastante de avidya, que é a primeira nobre verdade, que é a segunda nobre verdade, que é a causa do sofrimento, porque é aquilo que faz com que a gente tenha uma percepção errônea acerca da vida e de nós mesmos, e assim geramos um eu individual que briga com o mundo para se manter individual, e não percebe que tudo o que somos é reflexo e reflete em o mundo como um todo. Eu acho isso muito bonito no sentido de que nos traz a responsabilidade em relação ao todo, e que nos faz também perceber que somos um reflexo desse todo. Atman surge após a destruição de avidya, pelo reto conhecimento, do mesmo modo como o sol, ao amanhecer, afasta as trevas. Atman é a realidade sempre presente, mas devido à famosa avidya, não é percebido. A gente não consegue aquele primeiro passo do amplo caminho. Ao ser destruída a ignorância, ou seja, ao ser destruído Atman, caramba, não façam isso. Ao ser isso não é possível fazer, por sinal. Ao ser destruída essa percepção errônea, que é avidya, ou seja, lembra, a na frente da palavra, em sânscrito, significa uma negação. Então, ao invés de termos vidya, que é a sabedoria dhinana, que é a sabedoria gnóstica, que é a sabedoria viva, nós temos a vidya, uma negação da verdadeira sabedoria. E em vivendo em avidya, devido à avidya, a realidade, que é Atman, não é percebida. Estou no 44. Ao ser destruída a vidya, Atman se desvela, se mostra, se apresenta. Isso é como um ornamento que se leva no pescoço, fica visível, fica perceptível. Brahman parece ser a individualidade viva, devido à nossa ignorância, à avidya. Exato como é um exemplo, os indianos costumam usar muito esse tipo de exemplo, como um tronco de árvore à distância, parece ser um fantasma. Então, eles estão usando, obviamente, imagens que são próprias daquele período. Então, numa floresta, você vê um tronco à distância, você não identifica se é de fato um tronco no escuro, né? Ou se é alguém, um fantasma. Essa individualidade egocêntrica é desfeita quando a real natureza do Jiva é compreendida, que é o quê? Um sentido de individualidade que agrega, que congrega todas as nossas experiências, marcas kármicas, resultado dos nossos contatos com
ao longo das vidas com o mundo das relações, o samsara, que gera em nós apegos, repulsões, medos, sensações que nos geram um sentido de eu vivo isso, eu sou isso. E isso é jiva, essa é a individualidade. E desculpem se eu não consigo ser muito clara, mas eu estou tentando encontrar palavras para tentar traduzir um pouco isso. Vocês leram o texto também. Daqui, dessas passagens aqui, 39 a 45, quem gostaria de destacar alguma parte? Algo que chama a atenção? Conseguem fazer relação dessas ideias com outras ideias já vistas em outros materiais? Bom, só aqui nesse livro, ao longo desses 2 meses, a gente viu muitas vezes passagens semelhantes, ditas de outra forma, né? Mas eu achei muito bonito, muito simples, de certa forma simples esse livro, Atma Bodha. Acho ele mais simples do que o Vivekachudamani. Não sei a opinião de vocês. Algum comentário? Alguma mãozinha? Sim, Marina. Na verdade, deixa eu contar uma coisa para vocês enquanto a Marina abre ali o microfone. Aqui no grupo tem muitas pessoas, talvez algumas que estão estudando essas coisas há mais tempo nessa encarnação do que eu. Então, assim, a gente tem a contribuição de todo mundo aqui. Eu não vou ficar dando o nome e o currículo de cada um aqui, mas tem gente que sabe bastante coisa aqui nesse grupo, que vai ajudar muito, trazendo a sua opinião, seja concordando, seja discordando, né? E que tem estudado coisas semelhantes a essa temática em outras obras de outros autores também, desde que sejam autores válidos, né? Autores que vale a pena, nesse sentido, que vale a pena estudar, são muito bem-vindos seus comentários. Marina, por favor. Eu queria só chamar a atenção para aquilo que você falou do 41, sobre conhecedor e objeto de conhecimento, que só realçar isso que você tinha falado desse conhecimento de Nana, né, desse conhecimento que é não dual. Não dual nesse sentido, porque não tem nenhum sujeito e nenhum objeto de conhecimento. Então, quando você alcança esse nível de yoga, esse nível de meditação, em que se percebe o Atman, quando se fala se percebe, é só um modo de falar, porque não tem um eu que vai perceber um outro que é o Atman. O Atman é exatamente o sujeito e o objeto. Então, é quando cessa essa dualidade que surge o Atman, né, vamos dizer. E aí é pós-meditação que se tem essa percepção, é isso que eu entendo do que ele fala nos textos. É essa construção mental que tenta descrever aquela percepção que não é descritível. Aquela experiência. Aquela experiência. Atenção, é vivencial, Dhinana é vivencial. Nunca uma pessoa vai poder falar que viu o Atman, que percebeu o Atman, porque exatamente quando ela cessa como um sujeito. E aí, por isso que vem essa coisa de não chamar o Atman de eu superior, porque o eu é sempre um dos lados da dualidade. E o Atman é exatamente a cessação da dualidade. Só chamar isso. Eu acho muito interessante isso que você está chamando a atenção e eu acho que talvez fique até bem mais claro. Se tem um conhecedor e um objeto a ser conhecido, enquanto existe um conhecedor e um objeto a ser conhecido, tem um conhecimento que é a ação que conecta ambos. Quando você não tem esse par de opostos, existe apenas o aquilo. E por isso essa percepção direta daquilo que é, né? Que eles chamam, talvez por falta de melhores palavras, mas quem sou eu para interpretar, tu és Brahman, né? Quer dizer, tudo isso é Brahman. Tu és aquilo. E tantas frases desse tipo que a gente vê colocadas nesses textos, né? Mais ou menos isso, né? Mais algum comentário, gente?
Sigo adiante? O pessoal está tão silencioso hoje. Oba, mas é. Boa noite. Abre o teu áudio, teu microfone. Para variar, eu cheguei um pouquinho depois, não deu tempo de pegar o início, desculpe. Mas você, assim, ouvindo e lendo essas coisas, que eu gostaria de poder ler com mais atenção, com mais tempo, sabe, essa coisa de digerir, eu acho, todas essas coisas, que eu acho que precisa de um tempo. Para mim, eu preciso desse tempo, eu preciso de ler umas 3 ou 4 vezes cada uma dessas frases, e quando escuto aqui os comentários e as falas nesses nossos colegas, momentos, nesses momentos de estudo, assim, abre outras coisas que mesmo com as 4 leituras eu não tinha percebido. E agora falando justamente sobre o 39 e o 41, me pareceu uma coisa assim é você alcançar, é você perceber, sentir, experienciar a yoga, a união, né, que é essa fusão entre conhecedor e conhecido, é essa união que me fez sentir, sabe, com essas falas todas, tá muito bom isso. Essa cessação dessa separatividade. Isso, que é... A gente já viu isso em outros lugares. Sim. Falando de, por exemplo, quando é que é? Atma Bodha, para mim, pode ser Atma Yoga, que é a união com a Atma. Perfeito. Acho bacana uma coisa que você já... Não é a primeira vez que você ressalta, mas o quão importante considero, como professora que sou, né, nessa encarnação desde adolescente, então devo ter bastante experiência com isso. Como é diferente a participação na aula, porque a aula significa reunião de pessoas em busca da compreensão de um mesmo tema. Como é diferente a nossa participação na aula quando a gente previamente olhou o material. Ele vem com outro sabor. E eu concordo com você, eu me lembro que eu dizia muito isso sobre as reuniões que eu fazia questão de participar, porque parece que você, quando entra ali, já com alguma leitura, alguma reflexão, você tem sabores mentais, né? Que eu, pelo menos, para o meu estilo, sozinha, às vezes eu não tinha. Mas ali parece que, opa, aquele acentozinho que faltou está aqui. Aquele pontinho que faltou está aqui. A gente, eu assim, arriscaria dizer que a gente pode achar, exato, que tem vislumbres mais próximos daquela realidade, né? E é uma coisa que é além do descritível, sim, também acho. Ou pelo menos eu sentia assim. Eu tenho uma analogia muito interessante a fazer com esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui e com uma experiência de vida com o meu filho, que é tenor e cantava ópera, e eu nunca gostei de ópera, achava um saco e tal. A partir do momento que você começa a entender a história, o contexto, o que traz aquela música, aquela área com aquele ritmo, com aquela, sei lá, com aquela cadência, com aquela entonação, muda completamente quando você conhece a história. Por que daquele movimento daquele jeito? Por que daquela área daquele jeito? Então, eu acho que é bem isso. Por isso que é importante compreender, por isso que é importante estudar, né? Então, não é só ler e entender mentalmente, é sentir, né? É isso aí. Estou falando demais hoje. É permitir essa sensação que vai além da sensação mais concreta, né? Isso. Ou da sensação meramente mental. Não que seja pouco, porque tem gente que sequer tem a sensação mental quase, né?
Não, mas ela não é suficiente, é isso que eu quero dizer, para que você realmente tenha aquilo que, né, o tempo todo está se chamando aqui de gnoses, dessa experiência mais De profunda, Nana, né? de E de Vidya. Nana, isso, Uhum. é isso, né? Muito bom. Obrigada, Valeu, Mazé. valeu. Bruno, boa noite, Bruno. Boa noite. O Bruno está lá nos Himalaias, viu? Por isso que está frio aqui. Não, mas agora com o aquecimento global, tudo vai ficar bem quente. Mas, não, eu estava lendo algumas passagens do Taittiriya Upanishad, que eu estava lendo, na verdade, porque o livro cita. E que parece ser um dos preferidos do Shankara, né? O Taittiriya. O Brihadaranyaka, o Taittiriya, o Mandukya, são muito usados mesmo. E eu estava vendo um comentário que é do Swami Gambirananda, que é uma edição que o Alberto cita aqui no livro, né? Então, até, pessoal, se vocês virem essas dicas, se o texto chamou atenção, vai atrás, porque dá para achar por aí. Né? Eu achei uma versão em e-book no Kindle. E aí, muito no que vocês estavam conversando, tinha uma passagem aqui que eu tinha destacado, que é. Aí é o comentário do Swami, né? Não é o que está no Taittiriya exatamente. Que ele diz: quando dizemos que conhecemos isto, alcançamos aquilo que é conhecido. Isto é, não é que a gente alcança algo, né? Que tem um eu que alcança algo, que conhece algo. Porque aquilo já estava dentro de nós, mas foi velado temporariamente por avidya, né? E aí tem vários outros trechos que ele dá essa ideia, que é mais um processo de você desvelar algo. Essa dhinana, ela é muito isso, né? É esse processo de você tirar esses véus da multiplicidade, da dualidade. Não é que você um eu vai chegar ali e vai dominar aquilo, como a gente tende a pensar o conhecimento, né? Com a mente mais materialista. Muito interessante. Eu também gosto, e algumas passagens aqui, revisando o texto, né, para trazer para a reunião hoje, eu usei a palavra desvelar, mostrar, apresentar, porque você, Bruno, que é tradutor tem trabalhado com esses textos, provavelmente você também vê às vezes, no meu caso, incapacidade de achar uma palavra que melhor traduza. Mas as palavras, elas se constituem em formas de uma determinada cultura, um determinado grupo social, expressar experiências, vivências, né? Então, aos poucos, a gente também vai cunhando e escolhendo melhor tais palavras na hora de tentar dizer daquilo que é indizível, né? Mas eu acho, e nisso eu acho que o estudo em grupo ajuda muito. E, aproveitando até que a Marina é a diretora, junto com o Alberto, da editora Garba Lux, aproveitando que ela está aqui, isso também ajuda a nós que trabalhamos na produção dos textos da editora Garba Lux a termos cada vez mais um vocabulário e um sentido de compreensão não só mais próximo do que mas gerando esclarecimentos maiores e usando melhor as palavras que nós temos acesso no nosso português brasileiro. Vocês devem perceber que na editora a gente dá preferência a tentar manter, sempre que possível, as palavras no próprio idioma, tipo, em sânscrito, nos textos que vêm da Índia, né, da Vedanta e do budismo e tal, e da yoga, e em copto, ou em grego, né, a depender, né, das que vêm da tradição do gnosticismo e, assim, várias delas, para que a gente consiga sair da palavra e alcançar um estado de compreensão daquilo sem parar com a mente discursando acerca daquele conceito. Eu não sou especialista em letras, eles é que são, mas isso sempre me atrai, por causa da importância de tentar entender, né? Compreender mais profundamente, não ficar apenas no discurso. Eu sou acadêmica, e na academia isso é muito comum. O cara fala, mas ele só fala, ele não sabe,
o que que é, né? Bruno, espero eu não faça isso. Não, é só uma correção do Swami Chimayananda, que também é Ah, citado no livro, porque tem o as duas Alberto edições, tem do Gabirananda, Gabirananda, uhum, Gabirananda, e tem do Chimayananda, Gambirananda e Gambirananda, né? é, E essa edição que eu peguei é do Chimayananda, que também é citado no livro do Atma Yuga. exatamente, ambos são citados aqui, muito bom. E a dica do Bruno, aproveitem as indicações, porque o Roberto é muito chato, eu garanto para vocês. Se ele indica, é porque é provavelmente dos que estão menos ruins. Tá? A Marina concordou, eu sei, a gente sabe disso.
Uhum. É. Vamos à penúltima página. 60.